Você sente que está sempre lutando contra uma parte de si mesmo? Como se existisse uma guerra interna entre o que você deseja ser e o que sente que deveria ser. Ele é para te lembrar de algo que você sempre soube, mas talvez tenha esquecido. Antes de continuar, faz o seguinte: respira fundo, diminui as luzes, fecha um pouco os olhos se quiser. Esse vídeo não é só para te informar. E já aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal Consciência e Realidade, porque aqui a gente não entrega respostas prontas, a gente entrega espelhos. Agora, imagina o seguinte: esse vai e vem entre polaridades é exatamente aí que habita o princípio do gênero. Do outro, a lua te convida para mergulhar nas águas da intuição, o impulso de agir e a vontade de se recolher, a razão e o sentimento, a firmeza e a suavidade. Você sente os dois, você está em um campo vasto, em silêncio. De um lado, o sol queima sua pele com a força de 1000 vontades. Me responde nos comentários. Você já sentiu que sua energia está desequilibrada? Tipo, agindo demais e sentindo de menos, ou vice-versa. E no final, pode ser que você descubra que a chave para o equilíbrio nunca esteve fora de você. Essa tensão que você sente, e não estamos falando apenas de masculino e feminino no sentido biológico, vamos muito além. Hoje você vai descobrir por que toda criação exige um equilíbrio entre forças opostas e como entender isso pode transformar seus relacionamentos, sua criatividade e até seu senso de propósito. Mas antes, vamos caminhar juntos nesse episódio. Você acorda num dia qualquer, talvez com o peso de tarefas na mente, ou a sensação de que algo dentro de você precisa se expressar. Mas você não sabe bem o quê. Já sentiu isso? Como se tivesse uma tempestade se formando, mas não dá para ver o céu nublado. É só interno, mas ao mesmo tempo quer silêncio, introspecção, conexão. E aí vem o paradoxo. Você quer produzir, criar, agir com força e direção. A verdade é que essas duas vontades vivem dentro de todos nós, o impulso criador e a receptividade gestadora. No hermetismo, isso é chamado de lei do gênero, uma força universal que se manifesta em tudo, desde a natureza até os seus pensamentos. Essa lei afirma que todas as coisas possuem um princípio masculino e um feminino. Mas esqueça, por um instante, as ideias limitadas de homem e mulher. Aqui estamos falando de energia. A energia masculina é ativa, racional, penetra o mundo com direção. A energia feminina é receptiva, intuitiva, acolhe, transforma, gesta. Elas não competem, elas se completam. E tudo que existe, tudo nasce da fusão entre essas duas potências. Quer um exemplo simples? Pense numa semente. Ela traz em si a força do impulso, o desejo de romper a terra, crescer em direção ao céu. Mas precisa do útero escuro da terra para germinar. O masculino está no movimento de expansão. O feminino, no acolhimento silencioso que possibilita o florescimento. Sem um, o outro não existe. Talvez esteja apenas desconectado de uma dessas forças dentro de si. E é por isso que quando você se sente perdido, ansioso, desequilibrado, imagine o seguinte: você está tentando tomar uma decisão importante. Sua mente diz: vai, faz logo, sente mais um pouco, ainda não é hora. Não dá mais para esperar. Mas seu coração sussurra: calma, essa guerra silenciosa acontece dentro de você. E não é à toa. A sua mente é regida por forças. A da lógica e da ação, que vem da energia masculina, e a da intuição e da sensibilidade, que vem da energia feminina. Só que o mundo moderno ensina a escolher um lado, ser produtivo, rápido, direto, ou então ser sensível, receptivo, introspectivo. Mas e se eu te dissesse que você precisa dos dois para tomar uma decisão real?
a mente clara para enxergar o caminho, o coração profundo para sentir se esse caminho é seu. A lei do gênero não fala apenas de corpos. Ela fala da dança constante entre o que pensa e o que sente, entre o que age e o que acolhe, entre o que impulsiona e o que espera o tempo certo. É por isso que muitos se sentem perdidos, vivem em desequilíbrio, agem sem escutar, ou sentem demais e nunca agem. Você já se viu travado por excesso de ideias, mas sem coragem de pôr nada em prática? Ou já saiu fazendo tudo no impulso, só para depois se perguntar: por que eu fiz isso? Esses são sinais claros de um desequilíbrio entre o feminino e o masculino dentro de você. A harmonia acontece quando esses dois princípios se encontram, dialogam e respeitam seu tempo. Não é uma guerra, é um casamento interno. Uma alquimia viva entre ação e intuição, entre o fazer e o ser. E quando essa união acontece, algo mágico se revela. Você não precisa mais escolher entre razão e emoção. Você começa a criar com consciência. Você já reparou que quando está em conflito consigo mesmo, o mundo parece responder na mesma frequência? As conversas travam, as relações ficam tensas, as oportunidades somem ou surgem no momento errado. Isso não é azar, é reflexo. A lei do gênero opera em tudo, nos ciclos da natureza, nas trocas humanas, nas fases da vida. E quando você vive ignorando uma dessas energias, seja a ação ou a receptividade, o universo espelha isso de volta. Por exemplo, você vive correndo atrás do tempo, pulando de meta em meta, com medo de parar? Provavelmente você está exagerando na energia masculina, o fazer compulsivo, a necessidade de controle, o medo da pausa. Ou talvez você se sinta perdido, sonhando com mudanças, mas sem força para concretizar nada. Pode ser um excesso de energia feminina desestruturada, sensível demais ao ambiente, esperando um momento ideal que nunca chega. Agora respira, sério, para um instante. Você não foi feito para funcionar como uma máquina e também não nasceu para se dissolver em emoções sem direção. A verdadeira força surge quando você permite que o feminino e o masculino conversem dentro de você. Quando você escuta antes de agir. Quando você sente antes de decidir. Quando você se entrega, mas também sabe quando é hora de erguer limites. Nas relações, esse equilíbrio é essencial. Relacionamentos saudáveis não são sobre papéis fixos. São danças de presença. Quem escuta, quem fala, quem conduz, quem acolhe. O problema é que muitas pessoas vivem tentando se encaixar no que o mundo espera e esquecem de perguntar: como está meu lado receptivo? Estou me ouvindo? E meu lado ativo? Estou assumindo o que quero construir? Talvez seja por isso que tanta gente se sente vazia mesmo em meio ao sucesso. Ou frustrada mesmo tendo tanto amor ao redor. Porque o segredo não está fora. Está no casamento interno entre o seu sol e a sua lua. Entre o que em você quer avançar e o que em você precisa acolher antes de seguir. Imagine por um momento que dentro de você há dois arquétipos sentados à mesa. De um lado, o guerreiro, firme, direto, objetivo. Do outro, a sacerdotisa, sensível, intuitiva, silenciosa. Eles não são inimigos, mas talvez nunca tenham realmente se escutado. Você vive num mundo que te ensinou a priorizar um só deles. Desde pequeno foi recompensado por ser lógico, produtivo, forte. Ou talvez tenha aprendido a sobreviver sendo gentil, discreto, empático ao extremo. Mas agora, a vida te chama para um casamento mais profundo, o casamento entre os seus opostos. E esse casamento acontece no silêncio.
Ele começa quando você para de correr de si mesmo. Quando, em vez de se distrair, você se pergunta: qual parte de mim estou ignorando hoje? É nesse ponto que algo mágico acontece. Não é grito nem fogo de artifício, é um sim sussurrado no escuro. Você começa a agir com mais sabedoria. Fala menos, mas quando fala, transforma. Sente mais, mas sem se afogar no que sente. Esse equilíbrio não é um destino, é uma prática, um refinamento constante, uma escuta diária entre seu fazer e seu ser. E aos poucos você percebe, o mundo responde de forma diferente. As pessoas te tratam com mais respeito. Você não atrai mais relações que te drenam. Você não se perde mais nas emoções dos outros, porque agora você é inteiro, não perfeito, mas presente. No hermetismo, o gênero é a força criadora do universo. Tudo que existe surgiu da união entre o ativo e o receptivo. Luz e sombra, intenção e contemplação, semente e ventre. Essa lei nos lembra que nada é criado sem polaridade. E dentro de você, a cada escolha, a cada novo ciclo, você está sempre gestando algo. A dúvida é: você está gestando com consciência ou só reagindo à vida? Reflita. Está sempre tentando controlar tudo? Talvez esteja sufocando o nascimento de algo sutil. Vive esperando um sinal externo para agir? Pode estar negando seu poder criativo interior. O segredo está na dança, na ação com escuta, na pausa com propósito, na coragem que se ancora na intuição. Ao viver essa dança, você não apenas melhora seus relacionamentos, sua saúde ou sua produtividade, você começa a criar realidades com intenção. O que antes era caos, vira direção. O que antes era vazio, se torna espaço fértil. O que antes era ferida, se transforma em portal. No silêncio das grandes mudanças, há sempre um reencontro entre os opostos. Você não precisa escolher entre ser forte ou sensível, nem entre intuição e razão, entre acolher ou agir. A verdade é que o novo ser humano, aquele que emerge em tempos de despertar, é inteiro. É alguém que consegue segurar a espada e, ao mesmo tempo, oferecer um abraço, que sente profundamente, mas não se confunde com a dor, que realiza grandes obras, mas nunca esquece de parar e ouvir o coração. Essa é a beleza do gênero hermético. Ele não fala de gênero biológico, mas de uma alquimia interior, de uma fusão que acontece quando você finalmente se permite ser tudo o que é. E ao fazer isso, você cura, não só a si mesmo, mas também as gerações anteriores que viveram reprimindo partes essenciais de si. Você não veio ao mundo para seguir uma cartilha. Você veio para viver essa grande obra, a união dos opostos dentro de si. Se você chegou até aqui, talvez uma parte de você esteja sentindo algo vibrar, uma memória antiga, um chamado sutil para voltar a um centro mais verdadeiro. Guarde isso com carinho. Tudo que você procura fora começa dentro. A criação, a cura, a prosperidade, o amor. Tudo nasce quando você une o que separou por tanto tempo. Então, quando se sentir perdido, pergunte: qual parte de mim está esquecida hoje? E ouça, porque é nessa escuta que a magia começa. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que esteja buscando equilíbrio. E se você quiser continuar essa jornada de autoconhecimento e despertar, se inscreva no canal, curta o vídeo e deixe nos comentários qual energia você sente que precisa integrar mais hoje. Nos vemos no próximo episódio. Luz no seu caminho.